Imagine, tipo, empilhar todos os manuais modernos de psicologia que a gente tem sobre dinâmicas familiares. Nossa, daria uma pilha enorme, com certeza. Exato. Teríamos uma torre de livros encostando no teto, repleta de gráficos sobre trauma, teoria do apego, linguagem corporal e páginas sobre gatilhos emocionais. Aham, é um material denso. Muito denso. A expectativa de hoje é que entender o comportamento humano, sabe, especialmente essas relações entre quem cuida e quem é cuidado, exija um vocabulário vasto e super exaustivo. Sim, parece que a gente precisa de um doutorado para, tipo, entender o básico da convivência. Pois é. Mas e se um único fragmento de texto escrito há milhares de anos e contendo só 14 palavras conseguisse mapear exatamente esse mesmo ecossistema emocional e sem precisar de um único gráfico? É uma premissa forte. Bom, é exatamente por isso que estamos aqui. Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo. O nosso material de origem para essa análise de hoje é incrivelmente curto. Muito curto mesmo. Trata-se de um trecho da tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, especificamente Provérbios capítulo 23, versículo 15. E diz o seguinte, olha só: Meu filho, se o seu coração se tornar sábio, meu coração se alegrará. O que chama atenção logo de cara é como essa frase, ela ignora completamente aquele comportamento superficial, sabe? Aham. Ela vai direto para o motor das ações humanas. Não tem uma lista de regras ali, não tem, tipo, uma série de proibições. Sim, é bem direto ao ponto. Exato. Tem apenas uma afirmação sobre causa e efeito psicológico, uma ação puramente interna de um indivíduo, tem o poder absurdo de alterar o estado emocional de outro. Ok, então vamos desvendar isso. Porque a nossa missão nessa análise não é de forma alguma fazer um tratado teológico complexo ou discutir o contexto histórico do Oriente Médio Antigo. Com certeza não. O foco é outro. Sim, o objetivo aqui é extrair, digamos, a tecnologia comportamental por trás dessas palavras, né? Perfeito. E aplicar isso na rotina de hoje. Como é que uma linha dessas pode transformar a dinâmica do café da manhã numa casa? Ou orientar a juventude diante de dilemas modernos e até redefinir o que gera confiança no escritório corporativo. É tipo um manual de inteligência emocional em miniatura. É uma definição excelente. E para entender o mecanismo de como isso funciona, a gente precisa observar o que o texto se recusa a dizer. Como assim? O versículo não diz se você for obediente. A condição imposta para a alegria de quem está falando é se o seu coração se tornar sábio. Ah, sim, é bem diferente. Muito diferente. Porque a sabedoria, nesse contexto, não é um acúmulo de conhecimento intelectual. Não é tirar nota 10 na prova. É uma ferramenta relacional. Tá, e o que isso significa na prática? Significa a transferência do fardo da ansiedade de quem orienta para quem é orientado. Pera, deixa eu ser a advogada do diabo por um segundo aqui. Claro, manda ver. Essa frase, se o seu coração se tornar sábio, meu coração se alegrará. Isso não soa tipo um pouco manipulador? Interessante. Por que você diz isso? Porque parece que o pai ou o mentor está dizendo algo como: o seu desenvolvimento de caráter serve só para que eu me sinta bem, sabe? Parece colocar um peso enorme nas costas do jovem só para validar os sentimentos de quem cuida. Olha, essa é uma excelente objeção. É uma leitura muito comum, inclusive. E é exatamente por isso que a gente precisa separar a obediência cega da sabedoria genuína. Tá, explica isso melhor. Vamos pensar na dinâmica familiar usando a engenharia civil. Engenharia civil, ok. Imagina que a segurança de uma criança é como um teto muito pesado de uma casa. Quando a criança opera baseada só na obediência, no medo de castigos, o pai ou a mãe atua como o único pilar de sustentação emocional dessa casa. Caramba! Pois é, eles carregam 100% do peso de manter aquele jovem longe de problemas. É um estado de vigilância constante, sabe? Um policiamento exaustivo. O que naturalmente gera um atrito gigante. A mesa do jantar vira tipo um tribunal, né? Com aquelas perguntas: onde você foi? Com quem falou? Fez a lição? Exatamente isso. A ansiedade dos pais está no nível máximo,
porque eles não podem soltar o peso do teto. Se eles piscarem, a estrutura cai. Aham. Mas quando o filho começa a desenvolver a própria sabedoria, que no fundo é a capacidade de avaliar consequências, ele constrói o próprio pilar de sustentação. Nossa, isso faz todo sentido. Então, a alegria mencionada no texto milenar não é um prêmio egocêntrico para o pai. Não é um troféu de olha como eu sou um bom pai. Não, de forma alguma. Essa alegria é, na verdade, o alívio fisiológico e psicológico de finalmente poder soltar aquele peso. É a percepção de que a estrutura do filho agora se sustenta sozinha. Ele ganha autonomia. Exato. O pai deixa de ser um fiscal de regras e passa a ser, tipo, um consultor. Nossa, isso muda tudo mesmo. É a diferença entre a criança que arruma o quarto porque a mãe está segurando o roteador de internet como refém e o adolescente que organiza o próprio espaço porque descobriu que consegue focar melhor nos estudos quando não tem caos ao redor, né? É o exemplo perfeito. A primeira situação exige que a mãe volte lá amanhã para ameaçar de novo. Aham, é um ciclo de estresse infinito. Sim. Já a segunda situação demonstra o princípio da sabedoria enraizando ali. O alívio de quem cuida vem justamente de ver que a motivação se tornou interna. E eu imagino que esse alívio se traduza em uma harmonia enorme no diálogo diário da família, não é? Com certeza. Quando a relação deixa de ser sobre controle de danos e passa a ser focada em celebrar escolhas bem pensadas, a tensão simplesmente desaparece. Fica mais leve. Muito mais leve. Tem um espaço seguro estabelecido ali. O pai ou a mãe olha para as atitudes do filho e o cérebro deles processa tipo o fim de uma ameaça constante. O que nos leva a uma primeira pausa para reflexão de quem nos acompanha hoje. Pensando nas dinâmicas familiares diárias, as atitudes rotineiras que estão sendo tomadas refletem uma busca por sabedoria capaz de gerar esse alívio e essa verdadeira alegria naqueles que assumiram o papel de cuidado. É uma ótima provocação. Sim, porque as pequenas escolhas dentro de casa funcionam como pilares que dividem o peso, né? Ou então exigem aquela vigilância constante que a gente falou. Exato. E veja bem, esse alívio dentro do ambiente familiar é crucial. Mas a eficácia desse princípio psicológico não pode ser medida só quando a rede de segurança está ali presente, na sala de estar. É, porque uma hora o jovem sai de casa. Perfeito. A transição real desse alívio parental acontece quando o indivíduo é exposto ao mundo externo. A verdadeira prova da sabedoria acontece quando o quarto está arrumado, os pais não estão olhando, e as pressões sociais tomam o controle da narrativa. Nossa, exato. É um momento em que a teoria entra em colisão total com o mundo real. É aí que o bicho pega. Vamos construir uma história para visualizar como essa sabedoria opera na juventude? Já que a pressão sobre os jovens de hoje é, exponencialmente mais complexa do que há algumas décadas. Sem dúvida, as redes sociais mudaram tudo. Com certeza. Então, vamos pensar numa jovem adulta no seu último ano de faculdade. Ela está naquela fase crítica de transição, sabe? Precisando garantir um emprego, provar seu valor. E, de repente, surge uma oportunidade de estágio numa startup super famosa. O sonho de consumo da geração dela. Isso. O tipo de vaga que atrai centenas de curtidas nas redes sociais. Salário altíssimo, bônus prometido, status imediato. O pacote completo. Um cenário que é extremamente atraente, mas que na vida real geralmente esconde armadilhas estruturais bem severas. E é exatamente aí que o cenário se complica na nossa história. Ao passar pelas primeiras semanas ali de integração, ela começa a perceber que a cultura da empresa exige coisas horríveis. O roubo de dados de clientes. Uau! Sim, a difamação de concorrentes em fóruns anônimos e até uma expectativa velada de que os funcionários mintam sobre as métricas de entrega para inflar os valores da empresa no mercado. É um ambiente completamente tóxico. Muito. Só que a pressão dos colegas de faculdade é enorme. Todo mundo diz para ela, aguente firme, fica só um ano, pega o bônus e sai. O caminho mais fácil e brilhante, né, tá totalmente alinhado com uma falta de ética brutal. O que a gente vê aí é o ruído ensurdecedor da gratificação instantânea
competindo com os valores fundamentais. Essa jovem não está apenas escolhendo o emprego. Ela está decidindo quem ela é. Exato, ela está decidindo que tipo de arquitetura moral vai guiar a vida dela daqui para frente. E a necessidade de pertencimento, de aprovação social nessa idade, está no volume máximo. Isso ativa instintos super básicos de sobrevivência social. Então, voltando para nossa narrativa, ela chega a um ponto de quebra. Passa noites em claro, sente o peso físico da ansiedade no estômago, sabe? A tentação de fechar os olhos e apenas seguir a manada é gigante. É o caminho de menor resistência. Mas então ocorre o que o nosso texto base de Provérbios descreveria como o coração se tornando sábio. Aham, a virada de chave. Exato. Em vez de operar no piloto automático da pressão social, rola uma pausa. Ela acessa os princípios que lhe foram ensinados, avalia a destruição a longo prazo da própria saúde mental e integridade e toma decisão. Ela entra na sala da chefia, recusa a proposta de efetivação, abdica de todo aquele dinheiro e status e escolhe um caminho mais longo, sem o aplauso das redes sociais, mas com a consciência intacta. Uma decisão dificílima. E o ponto de interesse fundamental aqui para a nossa análise é investigar a reação da rede de apoio dela, entende? Como os pais vão reagir? Exato. Quando ela chega em casa e conta essa decisão para a família, a reação biológica e emocional dos pais não é de frustração pelo contra-cheque que ela perdeu. A reação é aquele fenômeno exato descrito na nossa fonte Meu Coração Se Alegrará. Uau! Mas porque essa alegria tão profunda ocorre num momento que parece de perda. Não é apenas um orgulho bobo. É a evidência empírica rolando ali diante dos olhos deles de que todo o esforço silencioso da criação não foi em vão, sabe? O pilar de sustentação moral não quebrou sob pressão externa. É lindo isso, mas deixa eu puxar o freio de mão de novo aqui. Opa, lá vem. Eu preciso perguntar. Existe uma associação quase que automática da palavra sabedoria com a velhice, não é? Sim, é o estereótipo do sábio de barba branca na montanha. Exato. Quando a gente pensa em um coração sábio, a gente logo imagina alguém com décadas de experiência, cabelos brancos, que já sobreviveu a inúmeras crises. Então, como a nossa fonte pode condicionar a alegria a um nível de sabedoria vindo de alguém de 20 e poucos anos? É uma dúvida muito pertinente. Porque a juventude não é, por definição, o momento de bater a cabeça na parede e cometer absurdos. Esperar sabedoria nessa fase não seria uma expectativa, inalcançável para os pais? Seria. Seria totalmente inalcançável se a gente tratasse a sabedoria como onisciência. Ah, tá. O erro muito comum é achar que o jovem sábio nunca vai errar, ou que ele precisa ter as respostas para toda a complexidade econômica e social do mundo moderno. Não é nada disso. A sabedoria juvenil, especialmente à luz da filosofia do texto de Provérbios que estamos usando, é puramente uma postura de aprendizado. Postura de aprendizado, gostei disso. É a habilidade de criar um espaço de respiro entre o estímulo e a reação, entende? O jovem sábio não é aquele que nunca falha. É aquele que, diante da encruzilhada, usa o próprio erro para calibrar a bússola, em vez de dobrar a aposta no comportamento teimoso. A sabedoria deles é a prudência em ação. Nossa, o que nos fornece uma definição muito libertadora de maturidade. Com certeza. Tira um peso enorme das costas. É saber a diferença entre um erro honesto, feito na tentativa legítima de aprender, e a imprudência voluntária, aquela rebeldia sem causa. E tendo essa história em mente, a gente deixa mais uma pergunta essencial para a reflexão da nossa audiência. Vamos lá. Diante das encruzilhadas e decisões difíceis que a vida apresenta diariamente, a escolha final que você toma tem o peso e a integridade necessários para gerar um orgulho silencioso e uma alegria genuína naqueles que investiram tempo e amor na construção de quem nós somos. É profundo. É, no fundo, o momento de transferir a perspectiva de o que é mais fácil para mim agora para qual impacto duradouro essa escolha deixa no meu entorno. O que é notável, no entanto, é que essa mecânica do alívio e da alegria não está confinada só às paredes da casa, sabe? Ou aquela relação biológica estrita entre pais e filhos.
Exatamente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nessa nossa análise. Porque o princípio fundamental, essa interconexão de que a sabedoria de um produz a paz do outro, transcende a biologia e invade o ambiente corporativo de uma forma super surpreendente. Sim, o paralelo é direto. A dinâmica de mentoria, o relacionamento entre um gestor experiente e um profissional júnior, espelha muito essa mesma estrutura de carga emocional que a gente acabou de discutir nas relações familiares. Totalmente. Sabe, existe um mito forte de que o ambiente de trabalho é puramente transacional. Tipo uma troca fria de horas por dinheiro, né? Exato. Eu bato o ponto, faço meu trabalho, você me paga e fim de papo. Mas basta observar a neurobiologia da liderança para ver que não é assim. Um gestor ou um mentor passa o dia inteiro sob a tensão brutal do imprevisível. É uma pressão constante. Ele opera constantemente num estado de alerta leve, tentando antecipar onde a crise vai estourar, qual cliente vai reclamar hoje, ou qual membro da equipe vai cometer um erro catastrófico. Esse gestor, voltando à nossa analogia, também carrega o peso do teto. Nossa, verdade. Vamos ilustrar isso naquela rotina pesada de uma terça-feira chuvosa no escritório. Pensemos no clássico conflito de equipe. Cenário comum, todo mundo já passou por isso. 2 colegas brilhantes trabalhando num projeto que é vital para a empresa e, de repente, ocorre um choque de egos gigantesco por causa de visões criativas diferentes. A abordagem sem sabedoria, que geralmente vem lá da raiz da insegurança, é iniciar uma guerra de trincheiras. E aí a coisa foge do controle. É tentar minar a ideia do outro copiando o chefe naqueles e-mails passivo-agressivos, sabe? É transformar um projeto de negócios numa disputa pessoal, exigindo que o líder tenha que entrar na sala como se fosse um árbitro de jardim de infância. Nossa, e esse comportamento aciona imediatamente o estado de lutar ou fugir do gestor, porque adiciona um caos completamente desnecessário à carga que já existe ali. Ninguém tem paciência para isso. Ninguém. Mas como opera o coração sábio no meio dessa fogueira? O profissional que aplica esse princípio entende que o objetivo final do trabalho é solucionar problemas e não massagear a própria vaidade. Perfeito. Então, a escolha sábia é sentar com o colega de forma colaborativa, é ouvir genuinamente os pontos fortes da visão do outro, ceder naquelas áreas menos críticas e desenhar uma solução conjunta que beneficie o projeto. Quando o gestor recebe a solução já pronta, no lugar do problema, ocorre o mesmo alívio biológico do pai que vê o filho agindo com integridade. A alegria dele é o subproduto da confiança de que a equipe se autorregula. Mas e quando a tempestade atinge o nível máximo? Aquele que talvez seja o maior teste prático de sabedoria para qualquer profissional. O momento do erro colossal. O temido erro fatal. Imagina o cenário. Um analista júnior apaga por acidente um banco de dados crítico da empresa. Ou então envia um relatório financeiro cheio de erros graves para um investidor externo mega importante. O instinto visceral de sobrevivência corporativa dita apenas uma regra: esconda. Sim, o pânico toma conta. E se não puder esconder, culpe o sistema, culpe a lentidão da internet, ou, na pior das hipóteses, atire um colega sobre o ônibus para se salvar. Exato. O mecanismo de autodefesa tenta preservar a imagem a qualquer custo. Porém, o custo a longo prazo dessa tática covarde é a destruição total da confiança. O profissional que interiorizou a lição da nossa fonte original, a sabedoria que gera alegria, ele faz o oposto, contraintuitivo. Ele assume a bronca. Ele tem a coragem e a clareza de assumir a responsabilidade imediatamente. Ele caminha até a sala da liderança, bate na porta e diz: eu cometi uma falha crítica. A responsabilidade é inteiramente minha. O cenário atual é este e eu já mapeei 3 rotas de contingência para a gente mitigar o dano junto ao cliente. Nossa! Para quem lidera e ouve isso, claro, tem o susto inicial, obviamente, o banco de dados foi apagado, afinal de contas, mas tenta explicar para a gente a anatomia do que acontece nos segundos seguintes na cabeça desse chefe. Por que a reação final não é de desprezo total, mas de alívio e orgulho? Porque, naquele exato momento, o cérebro do líder processa uma informação muito mais valiosa do que a integridade daquele banco de dados.
ele descobre que não está sendo traído. Uau, isso é forte. A dor aguda do erro operacional é minúscula se comparada ao alívio profundo de saber que a sua equipe não mente para você nas suas costas. Esse curto-circuito na ansiedade do gestor produz uma paz profunda. Ele dorme tranquilo à noite porque sabe que, mesmo quando ele não está olhando, o caráter da equipe sustenta o negócio. Imagina a aplicação diária disso numa área de pressão insana, tipo o setor de vendas de uma grande empresa. É fim do mês, a meta está longe de ser batida. O vendedor tem a chance de empurrar um contrato longo e caríssimo para um cliente que nitidamente não precisa daquela solução. O ganho imediato salva a comissão dele. Salva o mês dele, claro. Mas envenena o mercado e a reputação da empresa a longo prazo. Com certeza. A decisão de dizer não a essa venda predatória, de agir com transparência, indicando um produto mais barato, ou tendo a coragem de dizer que a empresa simplesmente não atende àquela dor específica do cliente, é a materialização moderna da sabedoria que a gente está discutindo. A confiança que essa atitude gera no mercado retorna em forma de clientes vitalícios. Quando a diretoria enxerga esse nível de discernimento, o sentimento reverbera exatamente a frase "meu coração se alegra lá". A alegria descrita lá no texto antigo pulsa vividamente nas reuniões de diretoria hoje e nos feedbacks de 1 a 1. E isso cria uma reação em cadeia maravilhosa. A sabedoria de um único membro oxigena todo o andar, toda a equipe de vendas. A pressão diminui para todo mundo. O que nos traz a nossa terceira reflexão para quem está nos ouvindo hoje. Nas batalhas silenciosas da rotina de trabalho, as escolhas e a forma de lidar com conflitos têm demonstrado um nível de sabedoria e ética que inspira confiança irrevogável? As atitudes que a gente toma na ausência de supervisão são motivo de alívio e paz para quem lidera ou estão gerando microtensões constantes? É o tipo de questionamento duro que separa um mero executor de tarefas de um futuro líder de verdade. Em todos esses cenários que a gente explorou hoje, seja a reorganização de prioridades dentro de casa com o adolescente, a jovem recusando o ambiente tóxico por causa de valores maiores, ou o funcionário admitindo um erro fatal antes que ele exploda na cara de todo mundo, a raiz comum de toda atitude sábia é a consciência profunda do outro. A sabedoria nunca acontece num vácuo social. Então, o que tudo isso significa quando a gente conecta os pontos dessa conversa? Significa que a genialidade absoluta dessa única frase milenar, "Meu filho, se o seu coração se tornar sábio, meu coração se alegrará", está em apresentar um mapa da psique humana baseado em causa e efeito relacional. É brilhante. A busca pelo desenvolvimento interno, ou tal do tornar-se sábio, não é uma jornada individualista voltada a se sentir superior aos outros ou a acumular títulos na parede. O ato contínuo de buscar a sabedoria é, na verdade, um serviço que nós prestamos a quem a gente ama e a quem investe na gente. Nosso material de origem prova que a sabedoria transfere o peso, elimina aquele policiamento chato e tem o poder curativo de injetar paz e alívio na corrente sanguínea de famílias inteiras. É uma síntese vital. A utilidade real da sabedoria está exatamente na alegria que ela consegue derramar sobre a rede de apoio do indivíduo. E isso levanta uma questão provocativa final que constrói sobre tudo o que a gente analisou aqui. Conta pra gente. A fonte original deixa muito claro que um coração sábio é capaz de produzir a mais profunda alegria para aqueles que nos rodeiam, certo? Certo. Se sabemos que essa mecânica é real, o inverso também precisa ser encarado com coragem. Qual é o custo silencioso das vezes em que o indivíduo opta pela imprudência ou pela gratificação puramente egoísta? Se a escolha sábia é um presente emocional que a gente oferece a quem ama, a falta deliberada de sabedoria talvez atue como um roubo invisível. É uma taxa pesada de estresse, decepção e ansiedade que a gente cobra implacavelmente das pessoas que mais confiam na nossa capacidade de fazer a coisa certa. Nossa, é muito forte colocar as coisas sob essa perspectiva. E fica o convite para que todos que buscam esse aprendizado diário avaliem essa balança com carinho. Não se trata apenas das vitórias individuais que a gente colhe ao agir com discernimento,
mas de mensurar a quantidade vital de alegria e paz que nós decidimos presentear ou negar ao mundo através de nossas escolhas cotidianas. Agradecemos a todos da nossa audiência que acompanharam esse nosso mergulho profundo hoje. Continuem examinando as engrenagens invisíveis das próprias relações e continuem questionando o que motiva cada ação no dia a dia. E, acima de tudo, que as escolhas práticas de amanhã tragam muita clareza, confiança e alegria para todos os espaços que vocês ocupam. Até o nosso próximo mergulho pelo conhecimento.